nós temos aqui hoje aceitar a pessoa antes da sua casa. De sua causa, desculpa. Aceitar a pessoa antes de sua causa, né? Porque parece com casa e aí pela casa você tira a causa, né? É desse jeito, ou seja, enrolation, né? Consegui sair. Tá bem. Pela tangente. Tá bom. Nós temos aqui João 2,11, que fala assim, com este deu-se em princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, não é? Então nós temos aqui, João 2 nos fala sobre como os discípulos de Jesus abraçaram quem Jesus é depois que ele realizou o seu primeiro milagre no casamento em Canaã da Galileia. Eles aceitaram a sua identidade antes de aceitar a sua causa. É assim que a lei da aceitação atua. As pessoas aceitam um líder antes de aceitar a sua visão. Uma vez que eles aceitam o líder, geralmente também aceitam sua visão. Uma vez que os discípulos reconheceram a identidade de Jesus, eles se sentiram prontos para fazer tudo quanto ele pedisse. O apóstolo João deu a Jesus 8 títulos, somente em seu primeiro capítulo. Nós temos aqui uma questão assim, que muitas vezes, né, é aceitar a pessoa antes de entender a sua causa e saber o que vai acontecer, não é tão fácil assim não. Mas Jesus os chamou, não é? E eles nem sabiam qual era a causa, mas seguiram ele, né? Então vamos ver o pastor Rogerinho, que ele não sabe nem qual é a minha causa aqui, mas vai responder para você. Pelo menos ele não me perguntou qual é a causa dele. É muito, viu? Já me livraste de uma. Já te livrei de uma. Mas é muito interessante, Guerra, porque quando nós seguimos uma pessoa, né? Independentemente de seguir a causa que aquela pessoa tem, Sim. É como aquilo que você leu na introdução. Automaticamente, se eu sigo a pessoa, eu acabo me comprometendo com a causa dela, porque eu me comprometo com ela primeiro. Com certeza. Mas quando eu tenho o inverso, se eu estou comprometido com a causa e não com a pessoa, aí eu corro o risco de fazer as coisas do meu próprio modo ou dentro da minha própria visão. Com certeza. E por quê? Porque eu não estou comprometido com aquela pessoa. Sim. E isso é uma coisa muito interessante que a gente vê, inclusive, nos relacionamentos que a gente tem e nos relacionamentos que a gente constrói. Então, eu vou estar comprometido com a causa de Jesus, mas eu tenho que estar comprometido, antes de estar comprometido com a causa, com a pessoa de Jesus. Sim, com e certeza. é isso que é muito interessante. Como João nos dá a entender isso? Primeiro, no capítulo 1, quando ele diz, né, e você disse que só no capítulo 1 ele coloca 8 títulos ou 8 características diferentes para a pessoa de Jesus. Sim. Então, na realidade, o que ele está fazendo no capítulo 1? Ele está apresentando o Senhor Jesus. É muito interessante quando a gente vai ver, Guerra, esse mesmo paralelo acontecendo quando a gente vê um outro livro que João escreveu, que é o Apocalipse. Com o certeza. primeiro capítulo do livro de Apocalipse, ele trata exatamente dessa pessoa de Jesus, dos atributos de Jesus e de como Jesus se apresenta, né, pelas suas qualidades e pela sua atuação. E é tão interessante isso que nos próximos 21 capítulos do livro de Apocalipse,
Todas as vezes que se faz uma referência à pessoa de Jesus, essa referência ou esse título, ou essa função, está ligada de alguma maneira com a forma como ele foi apresentado no capítulo 1. É muito interessante. Então, todas as vezes que você tiver dúvida sobre se é Jesus que está falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa no livro de Apocalipse, do capítulo 2 até o capítulo 22, é só ver se essa pessoa tem, ou essa característica, tem uma referência no capítulo 1. Se tem uma referência do capítulo 1, então com certeza é Jesus. Amém. Mas aí, voltando para essa questão de João, e é o texto, exatamente o texto que você leu, né? Que Jesus ele estava com seus discípulos. Então, quando ele foi para o casamento, foi Jesus, sua família e os seus discípulos. Mas João deixa muito claro que esse foi o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus fez. Isso nos dá um entendimento claro de que, quando Jesus foi para Caná da Galileia, subiu para Caná, né, para essa cerimônia, ele já tinha discípulos, como João diz. Sim, mas ele tinha discípulos não pelo aquilo que ele fazia, porque ele ainda não tinha feito nenhum sinal. Então, o que fez com que Jesus, nesse momento, já tivesse alguns discípulos, é exatamente o entendimento das pessoas terem a respeito de quem ele era e qual era o seu papel dentro da história da própria religião, da própria nação e do próprio mundo naquele momento. Isso mesmo. Então, eles seguiram Jesus não porque viram milagres, mas eles seguiram Jesus porque acreditaram que Jesus era quem dizia ser. Sim. Né? Eu acho que também tem esse aspecto do chamado, né? Da voz, né? Do Senhor chamando. Com certeza, o Espírito, né? Testificando, e aí assim, a ponto de largar o que eles faziam, e até mesmo largando aquilo que o sustentava, né? Sim. Ou seja, o seu trabalho para seguir Jesus. Por isso que Jesus fala lá, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Exatamente. É verdade. Agora, ela sabe a voz do, né? E eles uma outra coisa interessante que pode ser praticamente entendível é o próprio testemunho de João Batista e do batismo de Jesus. Sim. Porque o Evangelho de João não narra essa experiência, mas também não narra nós não temos nenhum milagre realizado por Jesus antes do batismo. Então, ou seja, o ministério iniciou após. Com e aí certeza. que ele começa a pregar. Isso. Né? Depois do batismo, depois que ele sai do deserto, é que ele começa a pregar. Tremendo, né? Então aí tem a própria questão, né, desse testemunho de João, aquilo que todo mundo ouviu, né? Porque a voz de Deus, esse é meu filho amado, né? Nele eu tenho prazer. Foi ouvida, né? Foi manifestada, então já havia uma fama precedendo ele. Com certeza, já tinha algo que... nós já temos aqui, Rogerinho, várias participações, mas antes de citar alguns, eu quero mandar um grande abraço para uma pastora amiga nossa, que ontem, inclusive na reunião que tivemos dos pastores, ela falou, não, tem sido muito abençoado pelo programa, assisto assim, sabe, enquanto que eu estou lá almoçando e eu estou assistindo vocês, que é a pastora Miriam, né? Ela falou na guerra ontem lá. Nós queremos mandar um grande abraço, pastora Miriam, né? O seu trabalho, gente boa. Não é? Gente boa. Ela, melhor pastora do Milanês. Eu acho que, inclusive, eu acho ela tão santa que ela devia ser canonizada, né? Porque, assim, seria a Santa Miriam do Milanês, né? Brincadeira, né? Então, Miriam, você é uma pessoa, assim, referência pra gente, viu? Você, sua casa, sua família, né? Os seus descendentes e os antecedentes também, né? Uma referência, que Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Aqui DDD 99, eu gostaria de participar desse ministério, mas aqui na minha cidade não tem, moro em Açailândia, no Maranhão. Manda um parabéns aí para todas nós mulheres, um grande parabéns para vocês, né? São uma bênção. Vou orar para que esse ministério venha para a minha cidade, amém, por favor. Estou esperando uma resposta a respeito que ela tinha enviado aí em alguns programas anteriores, só que eu não tenho aqui, que eu acho que já faz algum tempinho que mandou. Aí se você quiser reenviar, pode reenviar para a gente, tá bom? Temos uma outra aqui,
Olá, pastores, eu gosto muito desse programa, DDD 22, interior do Rio. Aprendo muito, gostaria de fazer uma pergunta. A minha irmã tem uma filha com 14 anos. Ela está muito agressiva, grosseira com a mãe e o pai. É com todos. Já fez tratamento com psicanalista, psicólogo, neurologista e parece que só piora a situação. Isso pode ser algo espiritual? Pode, com certeza que pode. O que precisa ou precisa de tratamento psiquiátrico? O que vocês acham? Às vezes as duas coisas. Ela precisa ser atendida e ministrada, acompanhada espiritualmente e também com acompanhamento psiquiátrico, né? Então, às vezes, é as duas coisas. Ela foi criada num lar cristão da Assembleia de Deus. Eu sou de Santo Antônio de Pádua, no Rio, né? E ela é de uma outra igreja de Marangatu. Ok. Então, só que para isso era importante fazer uma avaliação, né? Para se entender se isso é somente espiritual ou é somente algo clínico que demanda aí, então, um acompanhamento e mesmo uma prescrição medicamentosa. E aí, nesse caso, só o psiquiatra que pode, né, emitir isso e liberar uma receita para medicamentos, tá bom? Então, pode ser, e aí ela precisa ser acompanhada, tá bom? Então, é importantíssimo fazer isso. DDD 67, olá, eu sou Juliana, moro na fazenda perto de Bataguaçu. A gente já recebeu algumas participações suas, né? Quero fazer um pedido de oração por mim e a minha família. Obrigado, Deus abençoe vocês. Eu agradeço a sua participação, viu, querido? Em nome de Jesus. Amém. Olha, nós temos aqui, o apóstolo João deu a Jesus 8 títulos, somente em seu primeiro capítulo. Então, eu queria colocar aqui, nessa questão do primeiro capítulo, que eu já queria colocar 2, Rogerinho, de uma vez, que é o Verbo e Deus. E no texto fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é? Olha, Guerra, é muito interessante a profundidade desse texto, né? Aliás, esse primeiro capítulo todo eu vejo que João realmente, se não tivesse o nome de João em cima, a gente poderia até pensar que fosse Paulo. Com certeza, é mesmo, né? Como Pedro diz, né? Paulo escreve coisas que até a gente tem dificuldade de entender. E isso foi o que Pedro falou. Então, mas realmente esse primeiro capítulo está fazendo uma referência muito clara da pessoa de Jesus, não somente como o Filho de Deus, mas como Deus e como o Verbo, isto é, aquele que cria todas as coisas. Sim. E na carta aos Hebreus, o autor também diz isso, que o Senhor, ele trouxe para o visível o invisível, e que ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então ele não somente criou, mas ele também sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra. Isso nos dá uma referência muito clara, né? E aí ele já começa o livro assim, né? Sim, então, começa. João 1:1. Aí ele faz uma referência muito interessante para o capítulo 1 de Gênesis, onde nós temos a base da criação. Então, o que ele está fazendo? Ele está ligando a pessoa de Jesus como aquela palavra que gerou e que sustenta todas as coisas, mas também com a pessoa do próprio Deus, quando o próprio Deus trino, um único Deus, mas trino, né, que é assim que a gente crê, que nós cremos na Trindade. Sim. Então, ele já faz essa referência também no capítulo 1 de Gênesis, quando ele diz, façamos. Então, tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, isso já foi Paulo. Aí já foi Paulo. Com então, certeza. Paulo concordando plenamente com o que João disse e também com o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.